Sim. Professor, eu acredito que as pessoas acabam confundindo-se nas questões de interpretações mitológicas porque estão distantes do método científico, né, da ciência da religião. E aí acabam não entendendo as questões da fenomenologia da psique humana, de fazer as projeções, né, não só na vida como na literatura. Porque se você for falar que todo mundo é plágio de todo mundo, você tem um problema. Porque você vê muitas similaridades, por exemplo, entre Baal e Horus. Você tem similaridades entre Baal e Horus. Você tem similaridades entre o Atom, do Akhenaton, e o Ahura Mazda, do Zoroastro. Então, a questão, a gente tem que entender que a psique humana, ela tem essa capacidade de projetar baseado naquilo que, às vezes, ela nem está conscientemente tendo a memorização daquilo, mas aquilo que gravou no inconsciente dela. E uma outra coisa também aqui, respondendo a um amigo aqui que colocou nos comentários, agora não estou lembrando aqui qual como utilização de mecanismo interno, né, os escritos do Novo Testamento, eles têm a função de pacificar o povo. Quem não entendeu isso ainda tá perdido. Né? A questão era a força vinha, a pancada vinha. Pô, o exército, a pancada, o império. Depois que a pancada vinha, ó, agora você tem que amar o outro aí, agora você não pode pegar a mulher do outro, não. Agora você tem que amar como a ti mesmo. Mas isso era depois da avalanche. É igual a questão, por exemplo, quando os povos nórdicos começaram a ser convertidos. Os caras eram convertidos à força, na pancada. Né? Eles invadiram terras britânicas, depois o contrário foi acontecendo e o batismo era no afogamento. Ninguém lia nada, ninguém conhecia nada. E aí aqueles preceitos eram repetidos missa a missa para que houvesse uma pacificação, uma iluminação, uma espiritualização do convívio social, só que depois que a pancada já tinha passado. Né? Não era... É só pegar a história dos jesuítas. Em muitas ocasiões, os jesuítas chegaram botando para quebrar também. Não era no amor, na paz, na tranquilidade. A gente tem que entender isso, né? Entender qual é a questão de evidência interna e as questões de evidências externas. Né? O movimento interno e o movimento externo. Eu queria mesmo, você colocou que era isso aí que eu queria. Eu ia pedir você para colocar esse comentário aí. Esse Se ele aqui. viesse no superchat, ia ficar melhor para ajudar o seu canal, né? Espero que o próximo venha. Eu achei muito interessante as colocações feitas por esse perfil, Michel Artearia, pelo seguinte, eu não sei se ele conseguiu compreender as minhas falas, e eu deixei muito claro que o Jesus que nasce no primeiro século, por isso, o título do meu livro, diferente de tudo, foi Como Surgiu. Como surgiu. Eu não coloquei como inventaram, como criaram, como nasceu, como surgiu. O Jesus que surge no primeiro século, como um projeto de poder, ele está justamente como um projeto de controle. Um projeto de controle de uma classe dominante, evidente, que conquistou os gregos, que inteligentemente iniciou um projeto de enculturação, utilizando-se de todos os sistemas de filosofias e pensamentos dos gregos, e não só isso, de técnicas, de arte, de tudo que tinha direito, entendendo que a língua, sobretudo, era importantíssima, porque o Alexandre tinha feito um trabalho brilhante de colonização linguística, né? O grego, que passou por diferentes tipos clássicos de fala, de escrita, agora vai se tornando uma língua comum, um dialecto. Um dialecto. Seria uma espécie, para você ter uma noção do que era o grego, seria uma espécie de Esperanto no mundo antigo. Eu cheguei a fazer 2 meses de Esperanto, não aprendi nada. Então, seria mais ou menos isso.
Eu tenho um Uma amigão que ele fala Esperanto. Eu que tenho um legal. amigo. Eu não quis continuar porque, para mim, não ia ter utilidade para a área de atuação. Mas, de fato, é uma língua maravilhosa, né? E que surgiu de um francês, diga-se de passagem, que nada tinha a ver com a linguística. Então, gente, veja só. O que eu quero dizer é que o Jesus dos evangelhos, ele vem como uma ferramenta, ele vem como uma bomba atômica criada para aplacar e combater aquelas insurgências que estavam acontecendo, não só pelo Império Romano. Olha, outra coisa que eu vou falar aqui, que tem que ser dita, e que alguns falaram talvez com muito medo, com muito receio para não serem chamados de antissemitas e antijudaítas, ok? Ou anti qualquer coisa relacionada aos judeus. E eu vou falar aqui porque não estou faltando com respeito e sendo xenofóbico, nada, não. Eu vou falar porque eu tenho que falar. Vê aí, professor, para a gente não cair. Calma, não vai cair não, vai cair não. Os judeus, de fato, são vistos como os maiores responsáveis pelas catástrofes que estão acontecendo no primeiro século. Os zelotas e os sicários são incendiários. Onde eles chegam, eles de fato devastam tudo. E os sacerdotes, eles são os principais opressores do próprio povo. Ou seja, sem o apoio dos sacerdotes, Roma não seria o que era. Roma não teria se tornado o que se tornou. Assim como eles fizeram no período persa, fazendo com que o povo se submetesse ao domínio de Ciro e com uma proposta político-teológica de reconstrução do templo, de reconstrução, né, de Judá, aquela coisa toda, em Roma está acontecendo a mesma coisa. Então, com as falas do rapaz aí sobre a questão do cristianismo, nasceu como uma religião comunista, aí ele colocou entre parênteses, na pior visão de comunismo, quero dizer, olha, nós não negamos que a história das humanidades, ok, das sociedades, são marcadas, ou a história é marcada por um inexorável caso de causas e efeitos decorrente das lutas de classes. Isso não é ser marxista. Isso não é ser comunista. É entender que, de fato, existe esses fenômenos. Ok? O que eu não posso é querer pegar o marxismo clássico e levá-lo para essas civilizações. Porque lá as experiências, os conflitos, as ideias, os embates eram totalmente diferentes. A forma com que eles se posicionavam era muito maior do que simplesmente uma revolução pensada na perspectiva de Marx, de Engels, de Trotsky, de Lenin, né, de Antônio Gramsci. Não. Então, o que eu disse é que pegaram uma personagem dos evangelhos, no século XIX, e transformaram em um instrumento marxista. Ou seja, o Jesus histórico é uma invenção marxista. Entende? Ele é uma invenção marxista, tendo em vista que não há nenhuma prova de um Jesus de Nazaré terrorista. Não há uma prova de um Jesus de Nazaré revolucionário. Não há uma prova de Jesus de Nazaré como um agente de poder anti-imperialista.